Estamos iniciando mais uma etapa de O Assunto É, falando de saúde e o SUS, com Rita Souza Silva, que é diretora da Central de Regulação do SUS em Itabuna. Rita, a saúde brasileira tem sido motivo de queixas e de matérias nos jornais e rádios e emissoras de televisão que criticam o funcionamento do sistema. O que é que deu certo no SUS e o que deu errado? Olha, eu digo assim que o SUS ele tem um projeto muito bom. Só que há 20 anos o SUS ele não aumenta a sua tabela. E o grande gargalo que nós temos hoje na saúde são esses valores, esses repasses do SUS, né? Que daí nós temos grandes dificuldades de prestadores, né, para atender, porque um profissional para ir a um consultório e ganhar uma consulta de R$ 10, né? É difícil até manter os custos da clínica. Apesar de que aqui em Itabuna nós temos ainda muitos prestadores, né, com boas clínicas que atendem essa tabela SUS. A exemplo, né, da DEORC, do Hospital de Olhos Beira Rio, das clínicas ortopédicas, né, todas atendem muito bem com a tabela SUS, né, mas nós temos algumas dificuldades com as consultas especializadas, né, em outras, exemplo, neurologia, reumatologia e outras, nós temos que contratar esses profissionais com a tabela diferenciada, porque o SUS não dá para atender, né, com o valor que oferece. E isso eu tenho certeza que não só Itabuna, mas como o Brasil, né? Com frequência nós assistimos, né, em redes sociais a crise da saúde do SUS no Brasil. São hospitais fechando, né? São pacientes em fila, profissionais desmotivados em trabalhar com os valores que são repassados, né? Então, é uma situação geral que precisa realmente ser revista, né, pela Organização Mundial, por tudo que vem acontecendo ao longo desses 20 anos com o SUS. Certo, Itabuna já fechou o São Lucas, fechou o Gorete, fechou o São Judas e isso diminuiu a oferta de leitos. Isso afeta seus serviços? Olha, quanto à regulação, eu não posso falar de regulação de leitos, porque a regulação de leitos, ele não compete à Central de Regulação Municipal. Nós temos a Central de Regulação Municipal, que é da minha responsabilidade como diretora, e nós temos a Central de Regulação CRSul, que essa é que regula os leitos. Então, a maioria das vezes as pessoas, né, perguntam, não, eu tenho um paciente para ser regulado, mas não somos nós. Nós regulamos apenas os procedimentos de média e alta complexidade, em consultas e exames. Então, essa regulação de leito, ela não é da nossa competência. É da competência do Estado, no caso. É o município e Estado pela CRSul, que regula esses leitos, né? Certo. O paciente é exemplo. Tem um paciente de um município, um exemplo próximo, o município Ubaitaba. Esse paciente, ele precisa ser transferido para Itabuna. O município, ele não pode colocar o paciente no carro e vir para Itabuna. Esse paciente, ele entra em um sistema em que ele é regulado para o hospital que tenha disponibilidade mais próximo de atendê-lo dentro da sua necessidade. Agora, Itabuna tem outro problema, tem 200 mil habitantes e tem 300 mil pessoas inscritas no SUS. De que forma isso sobrecarrega o sistema e de que forma afeta a regulação? Isso sobrecarrega e afeta muito, porque existe uma facilidade em que um paciente de um município vizinho, ele tem um amigo, ele tem um parente aqui em Itabuna, e aí busca esse acesso,
né? Aí vem, faz o cadastro, coloca o endereço daqui de Itabuna e isso gera um transtorno muito grande para o nosso controle quanto regulação. Quantos por cento desses pacientes de fora é que procuram a regulação? Você tem ideia dessa procura, essa demanda? Não, procura, assim, de fora, que se cadastram por Itabuna ou que... De fora que se cadastram e que... Olha, esses pacientes nós não temos um controle, porque a partir do momento que eles fazem o cadastro de Itabuna, ele passa a ser do nosso sistema um paciente de Itabuna, né? Então, nós só temos essa estatística porque nós sabemos da população de Itabuna quanto IBGE, né? Que existe uma população e quando nós puxamos no sistema, né, do CadSUS, nós percebemos que a população está bem além do valor real. Então, para a gente é impossível ter esse controle desses pacientes, né? E o que deve ser feito, né? Nós já estamos junto à Secretaria de Saúde, procurando para dentro em breve fazer um recadastramento desses pacientes. E esse ônus, por exemplo, fica como? Você tem os pacientes a mais. Itabuna recebe pelos 200 mil habitantes ou recebe pelos 300 mil cadastrados no SUS? Não, ela recebe pelos 200 mil habitantes. Ela recebe exatamente o repasse, tanto federal como estadual. Esse repasse já é estipulado de acordo com a população, né? Esses pacientes excedentes, Itabuna arca com esses ônus. Esse custo representa quanto da despesa do município a mais? Nós não podemos afirmar, porque aí já entra na parte financeira, na parte de análise de contas, né? Então, nós não podemos afirmar para vocês esses valores. Agora, complica a situação do serviço? Dificulta mais a regulação? Dificulta sim, porque a procura passa a ser bem maior do que a oferta, né? Então, daí nós deixamos de atender a um paciente de Itabuna para atender a pacientes que são de outros municípios e que estão cadastrados em Itabuna. E é muito difícil fazer esse controle. Agora, na regulação, esse sistema é por cotas, por exemplo, 200 exames de vista, 300 mamografia, não sei o quê. Tem essas cotas ou é algo que é livre e aberto? Não, existe assim. Nós temos no município 32 unidades de saúde. As nossas cotas de procedimentos de média complexidade, elas são distribuídas entre as unidades, certo? E dessas unidades existe um controle de agendamento, que é lançar os pacientes na chamada fila zero, né? Na central de regulação, nós temos uma quantidade de cotas para atender as urgências. Mas nas unidades, as unidades é que regula todos esses pacientes dos seus bairros. Ou seja, as cotas são distribuídas de acordo com a população daquele território. A exemplo, o bairro Santo Antônio é um bairro bem populoso. Então, ele recebe no sistema uma quantidade de cotas a mais do que um bairro que é o Daniel Gomes, um bairro menor. Então, as cotas são distribuídas de forma proporcional. Sim. Estamos encerrando o primeiro bloco de O Assunto falando de saúde e SUS, com Rita Souza Silva, diretora da Central de Regulação do SUS em Itabuna. Estamos começando o segundo bloco de O Assunto falando de saúde, com Rita Souza Silva, diretora da Central de Regulação do SUS em Itabuna. Rita, o que é regulação? Olha, a regulação é todo um processo, né, que existe em uma central em que você regular se chama o quê? Distribuir, atender, né, aos nossos, tanto aos municípios pactuados, que nós atendemos hoje,
como Itabuna hoje atende a 160 municípios em procedimentos de alta complexidade e a 22 municípios que chamamos da Microsul de média complexidade, além das 32 unidades. Então, a Central de Regulação, ela tem como objetivo regular todos os procedimentos que existem dentro da nossa PPI, né? O que chama PPI, que é a pactuação. Sim. Né? Então, esses municípios que chamamos da micro, são os 22 municípios que todos os seus procedimentos são feitos aqui em Itabuna. E esta regulação é feita através da Central de Regulação. E que serviços são oferecidos pela Central de Regulação? Olha, nós temos, pela Central de Regulação, nós temos as consultas especializadas, né? Que é um bloco grande, né? De consultas, ginecologia, pediatria, angiologista e as demais, né? Um bloco grande de consulta. Temos os exames laboratoriais, temos os exames de imagens, que são raio-x, ultrassons, né? Uma variedade de ultrassons e raio-x, que nós vamos falar logo após da Policlínica Regional. Temos os exames de laboratório e temos os exames de alta complexidade. Esses exames de laboratório, esses raios-x e esses exames, essas consultas especializadas, aqui em Itabuna, elas são marcadas, são reguladas para as unidades. Quanto aos exames de alta complexidade, que é o que são centralizados na regulação, que são as tomografias, ressonâncias, densitometria óssea, né? Esses exames, eles são feitos, todos são agendados através da Central de Regulação. O usuário, ele se dirige à Central de Regulação e nós marcamos, certo? Mas ele tem que levar uma requisição de um médico, né? De um especialista. Nós temos, eu vou até passar aqui, né? Para que a população saiba. Pode. Toda consulta com especialista, todos os exames de imagem, eles são solicitados através dessa guia do SUS, pelo médico, com o CRM claro. A gente tem uma grande dificuldade, às vezes, de agendar o exame, porque o CRM do médico, o carimbo, vai ilegível. Então, é importante que quando o seu médico passe um exame, você verifique se o CRM dele está correto, o CRM e o nome legível. Então, toda consulta especializada é nesta guia. Todos os exames de laboratório nesta guia. Todos os exames de imagem, ultrassom, raio-x são solicitados através dessa guia. Quanto aos exames de alta complexidade, nós chamamos o laudo de APAC, que são esses aqui. Então, ao usuário, eu peço que o médico solicitar um exame, verifique se a assinatura está correta, o preenchimento está correto, o CID, que é o que identifica a solicitação do médico, né? Se todos esses campos estão preenchidos de forma correta, para que facilite o nosso agendamento. Tem também o carimbo do médico? Sim, o carimbo do médico é fundamental. Nós não podemos marcar o exame sem o carimbo, que é o que eu acabei de falar, que tem o CRM do profissional, certo? Então, esses exames de alta complexidade, eles são feitos via Central de Regulação e os de média complexidade nas suas unidades. Agora, tem cotas para esses exames? Olha, nós estávamos com uma grande dificuldade de prestadores, né, para que atendesse às demandas do município. Com a Policlínica Regional, né, que chegou,
eu digo que a Policlínica Regional, ela veio para fazer a diferença, para ajudar a nossa população, para dar mais dignidade aos nossos usuários que ficam na fila há um longo tempo esperando os exames. Então, com a Policlínica Regional, nós esperamos assim que em pouco tempo a gente vá estar suprindo toda a necessidade da nossa população com relação a consultas especializadas e aos exames de imagem. Sim, e se o paciente tiver uma reclamação, como é que ele faz para acessar a regulação, para reclamar? Olha, a regulação, nós temos na central de regulação, nós temos a ouvidoria, né, que funciona todos os dias, das 7 às 13, né? Nós temos uma profissional na regulação que ela atende, ela registra, né, a queixa do usuário. Nós temos, através de um 136, se o usuário ele não quiser ir até a regulação, ele pode ligar para 136 e fazer a sua queixa. Nós temos o 0800, né, que cai direto na regulação, na ouvidoria federal, que é o 0800 284 0011. Então, e nós temos o e-mail www.saude.ba.gov.br ouvidoria, que o usuário ele pode estar registrando a sua queixa através da ouvidoria. E todas essas queixas, todas que são feitas através da ouvidoria, elas são analisadas e são enviadas para o determinado setor. Tipo, o usuário ele faz uma queixa de um posto de saúde, de um atendimento que aconteceu no posto de saúde. A responsável pela ouvidoria, ela vai notificar a coordenação dessa unidade para que esta queixa seja esclarecida. Bem, estamos terminando mais um bloco de O Assunto falando de saúde, com a diretora do Central de Regulação do SUS, Rita de Souza Silva. Estamos começando o terceiro bloco de O Assunto falando de saúde e SUS, com Rita Souza Silva, diretora da Central de Regulação do SUS. Como o paciente pode acessar os serviços da Policlínica Regional que foi inaugurada esse ano? Sim, a Policlínica Regional, ela, como nós tínhamos ao longo, né, desse período, uma demanda reprimida muito grande, então nós não achamos justo o paciente que chega hoje a regulação para procurar uma consulta, a gente atender quando nós temos já uma demanda reprimida de pacientes, né? Então, o que é que nós estamos fazendo? Hoje nós temos um funcionário que todos os dias ele liga para esses pacientes, né, para estar vindo até a central pegar suas consultas agendadas, ou a central ou a unidade do seu bairro. E aí, o que nós observamos esses cadastros, né, de demanda reprimida, todos os pacientes, quando vai até a unidade para lançar, eles têm que deixar um contato de telefone. E nós estamos tendo uma grande dificuldade de contato com os pacientes, que às vezes o número não atende ou mudou. Então, a gente pede que para que a gente consiga avançar a essas demandas, a gente consiga agendar esses pacientes, que eles procurem as suas unidades, que atualizem seu cartão SUS. Uma outra dificuldade que nós temos, esse sistema da Policlínica Regional, ele é um sistema do Estado, e que o cartão SUS tem que estar 100% completo. Se tiver faltando até o CEP da rua no cartão, o paciente não consegue, a gente não consegue agendar. Então, a gente está pedindo, eu já fui a outras redes sociais divulgando que vá até a unidade, que atualize
seu cartão SUS, que atualize os dados com seu telefone, para que facilite. Já reduzimos bastante a demanda reprimida e eu espero assim, peço que tenha um pouco de paciência, mas acredito que dentro de 90 dias já esteja totalmente sanada essa questão de fila de espera, né? Porque a intenção nossa realmente é atender a todos, né? De uma forma justa, de uma forma digna. A policlínica, ela é uma estrutura moderna. O paciente, ele já sai com seu agendamento marcado, de hora marcada. Ele não precisa chegar lá, perder uma manhã para ser atendido. Se ele está marcado para as 16 horas, ele só precisa chegar às 15h30, 15h40. Então, assim, é um atendimento confortável. As instalações estão, assim, de primeiro mundo, certo? Itabuna, na nossa cidade, como toda a região, os 29 municípios que aderiram ao consórcio, eles estão de parabéns. E aos nossos usuários eu peço, procure as unidades, que através das unidades é que vai facilitar esse acesso ao agendamento, porque os digitadores das unidades, eles já estão preparados para quando o paciente for até a unidade, solicitar a sua consulta que está na demanda, eles acionam a central de regulação, não é? Porque o módulo, ele é centralizado, ele fica com a gente na central de regulação. Então, que o paciente, ele chegando na unidade, o digitador da unidade, ele vai ver a sua necessidade, vai entrar em contato com a gente e vai ter o seu agendamento feito. Agora, Itabuna tem esse problema da pessoa de tentar telefonar e não conseguir localizar o paciente para marcar uma consulta. Ao que me consta, tinha pacientes que agendavam o exame, o serviço de alta complexidade ou de média, e não ia fazer o exame. Isso ocorre em Itabuna também? Ocorre. Quantos por cento das pessoas Só para de você fazer ter uma exame? ideia aqui, em novembro, a policlínica, em outubro, a policlínica 33 pacientes que foram agendados na policlínica não foram. Quer dizer, são consultas especializadas, são exames especializados e exames até de alto custo, porque o SUS hoje, ele oferece procedimentos de alto custo. Procedimentos que eu digo, você tem até dificuldade de fazer pelo convênio. E o SUS oferece como cintilografias. Hoje nós temos o IMEM, que é uma clínica muito equipada e que temos os exames de cintilografias. Então, são exames caros e que às vezes a gente agenda e o paciente não vai. Esses 33 pacientes representa quanto no universo de quantos? Eram quantos pacientes que deviam fazer exames e quantos são esses 33? Até foi um índice pequeno, mas eu quero mostrar para vocês. Foi um índice assim de 10%. Mas assim, existe a evasão. Mesmo diante de todas as dificuldades que o paciente reclama, que não tem acesso e que às vezes você marca e ele não vai, né? Então, assim, é importante que tenham essa consciência, né? Que o SUS é direito de todos, o SUS é do cidadão, né? E que a gente tem, quanto regulação, hoje essa preocupação de acabar com a fila que nós chamamos fila zero, né? Quanto às vezes ouvimos até críticas, fila 1000, né? Mas nós estamos trabalhando em cima da policlínica regional para que essa fila acabe. A policlínica também está passando por ajustes. Que ajustes são esses? Sim, a policlínica, inclusive, nem todos os procedimentos que seriam de fatos ofertados, né, pela policlínicas estão sendo realizados. Eles estão em fase ainda de contratação de profissionais, né? Eles estão tendo dificuldade de contratar profissionais. Eles estão em fase de licitação para compras de
tipo a ressonância, eles ofertam a ressonância, mas ainda não tem a ressonância com contraste, que é uma grande demanda que nós temos no município. Né? Nós não temos nenhum prestador hoje que atenda a ressonância com contraste. Nós temos muitas crianças e pacientes oncológicos precisando dessa ressonância. Então, eles estão providenciando, eles vão ofertar a biópsia de próstata, que é uma grande dificuldade que nós temos no município. Temos vários pacientes necessitando de biópsia de próstata. A policlínica vai estar ofertando, só que, né, nós só temos 2 meses de atendimento e eles estão se estruturando para que todos esses serviços sejam ofertados à população. Agora, Itabuna tem problemas também com os pacientes oncológicos. O que está sendo feito para solucionar esses problemas e essas queixas dos pacientes? Realmente, essa questão da oncologia é uma questão muito delicada. Eu acompanho, né, diariamente tanto Itabuna como os municípios pactuados. E há 4 meses nós estamos sem este atendimento em oncologia. Só que hoje nós já tivemos alguma oportunidade de estar até com o promotor Patrick no Ministério Público tentando resolver essa situação. E hoje o secretário de Saúde de Itabuna, senhor Wildson, ele está em Salvador em reunião com o secretário de Saúde do Estado e o jurídico da saúde e os diretores da Santa Casa, para que a gente tenha uma solução definitiva para a questão da oncologia, que eu, como cidadã, como representante da regulação, eu me sinto assim muito triste em não poder estar ajudando esses pacientes, porque o paciente oncológico é um paciente para ontem, não é para amanhã. Né? Então a gente entende que é uma situação difícil, mas que está sendo resolvida. Acredito que ainda esse mês de dezembro a oncologia seja resolvida. Bem, estamos encerrando. O assunto com Rita Souza Silva, diretora da Central de Regulação do SUS, falando sobre saúde em Itabuna.